a nossa sequência de pregações acerca da carta do apóstolo Pedro. Estamos na primeira carta, do capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 7. Para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e esperavam sujeitas aos seus próprios maridos, ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Podeis assentar. Antes de nós começarmos na mensagem, nós estamos numa sequência de sujeições ensinadas por Pedro. Pedro, ele dá a primeira sujeição para Deus, que é no quesito santidade. Isso quer dizer que sujeitar-se, quer dizer, se submeter à autoridade de uma determinada pessoa, de um determinado ser. Então Pedro começa dizendo que a primeira sujeição nossa, a primeira submissão deve ser a Deus. Como? Sendo santo, porque Ele, o Senhor, é santo. A palavra santo significa separado. O cristão, quando ele reconhece que ele foi separado por Deus, ele começa a ter uma visão diferente da sua maneira de viver. Eu não vou regredir, porque senão a gente vai voltar novamente aos primeiros capítulos. Depois Pedro fala sobre a sujeição com relação às autoridades, que devemos nos sujeitar a todos aqueles que são ordenados por Deus a cargo de autoridade, seja ela civil, militar ou eclesiástica. Deve ter a nossa respeito, porque Pedro diz que as leis e as autoridades, elas não amedrontam ao homem de bem, mas aqueles que faz o mal. Imagina se nós não tivéssemos polícia na rua, né? Nós estávamos perdidos. Em terceiro ponto, Pedro fala sobre a sujeição do servo para com o seu patrão. Ele diz assim: vós que sois servos, sujeitai aos vossos patrões, sendo eles bons ou maus. Nós pregamos isso domingo passado. E agora ele entra na área familiar. Ele está falando aqui da submissão da mulher para com o marido. E ele ainda diz assim: semelhantemente vós maridos. A palavra semelhantemente retrata o que antes ele já estava falando. Para com as mulheres, ele se refere ao sistema de sujeição do ponto de vista de reconhecimento e não de imposição. Porque nós temos que notar que essa carta, ela foi escrita, não foi para um povo da nossa época, mas no primeiro século da era cristã,
Os irmãos, eles viviam, como nós começamos a primeira carta, no capítulo 1, Pedro dizendo que eles eram forasteiros e peregrinos. Eles faziam parte da diáspora judaica, da qual eles foram banidos da sua terra natal e estavam morando em províncias romanas. E essas províncias romanas tinham seus próprios deuses, seus próprios cultos e sua própria cultura. E o povo que estava ali, da qual foi destinado a carta, eram cristãos convertidos, que eram judeus, e se converteram ao cristianismo, e agora vivia sobre tutela do Império Romano. E como tutela do Império Romano, eles viviam sujeitos a todo tipo de intempérie do ponto de vista religioso. Como, por exemplo, muitos cristãos, muitas mulheres cristãs, casaram com homens romanos que não eram cristãos, que não acreditavam nos deuses que elas serviam, e essas mulheres eram pressionadas pela sociedade romana a acompanhar os seus maridos quando eles iam para os cultos pagãos aos deuses gregos romanos. E elas, como cristãs, elas se mantinham numa posição de muita luta, porque elas tinham que conviver com aquele marido pagão, incrédulo, ignorante, que não conhecia a Deus, não temia a Deus, mas ela, como uma serva de Deus, ela teria que ter sabedoria. Então é diferente de hoje, porque essa palavra aqui, vós mulheres, sede sujeitas a vossos maridos, é muito mal interpretada, é muito mal ensinada. É como se desse ao homem total autoridade por ser macho. E a Bíblia não prega isso. A Bíblia está recheada de exemplos de mulheres de Deus, no Velho e no Novo Testamento, que foram honradas por Deus, como mães, até como pregadoras, como no caso de Maria de Magdala, que quando Jesus ressuscitou, foi ela que encontrou Jesus no horto. E perguntou assim: Senhor, pensando que era o jardineiro, Senhor, aonde tu pusestes o corpo do meu mestre? Diz que eu vou buscar. Ele olhou e disse: Maria. Aí quando ele disse Maria, ela captou a voz, né? Discerniu a voz. Aí disse: mestre, ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz que eu ressuscitei. Então a primeira mensagem de ressurreição foi pregada por Maria de Magdala. Então, essas honras que a Bíblia dá à mulher, não é colocando ela numa posição que a própria cultura judaica colocava. Para você ter uma ideia, o judeu radical, aquele judeu que era judeu mesmo, de verdade, ele agradecia a Deus por 3 coisas. Senhor, dizia ele nas suas orações, te louvo e te agradeço por não teres me feito gentil, por não ter deixado eu nascer gentil, por não ter deixado eu nascer escravo e por não ter me deixado nascer mulher. A cultura judaica, ela não suportava a ideia de mulher em nenhuma área, a não ser cuidando dos filhos e da casa, só. Aí Jesus veio e trouxe um ensinamento, não contrário, mas um ensinamento que mostra que a mulher tem o seu valor e o seu devido valor dentro do novo reino, da lei do novo reino. Porque nós sabemos que Jesus, quando ele morreu, ele disse, deixou bem claro: o novo testamento no meu sangue está sendo selado agora, a nova aliança, nova e eterna aliança. Então, na nova aliança em Cristo, a mulher tem um destaque, tem uma posição de honra, que deve ser respeitado por todos os crentes, seja ele homem, seja ele mulher. A única coisa que a Bíblia não dá à mulher é liderança, é a capacidade, não é nem a capacidade, é a autoridade de presidir sobre o homem, porque aí a escala da posição muda. Jesus ensinando sobre isso, ele disse assim: primeiro foi feito o homem e depois a mulher. Ele não estava ali colocando valores, quem é melhor, quem é maior, não.
ele estava colocando posições. O homem nasceu primeiro, depois veio a mulher. Aí Paulo diz assim, que o homem é o cabeça da mulher. Então tem uma escala. Para todos os efeitos, cabeça não é no ponto de vista mandar, comandar, senão a Bíblia se confrontaria na sua teologia. Quando fala de cabeça, está falando de autoridade, de posição em relação àquilo que a Bíblia determina para o casamento. Então, quem é que eu vejo aqui? Primeiro, Pedro estava muito preocupado com a situação das irmãs casadas com homens pagãos, lá naquelas províncias que eles moravam. Porque as mulheres naquela época, elas ocupavam vários espaços, não só do ponto de vista de casa, mas também no comércio, eram comerciantes, tinha mulheres que eram ricas, tinha mulher que era da sociedade romana, tinha mulheres escravas, enfim, as mulheres abrangiam todas as áreas sociais e econômicas do Império Romano. Mas do ponto de vista espiritual, havia um impacto, porque nós sabemos que o povo de Roma, da Roma antiga, a cultura grega e romana era uma cultura pagã, onde eles acreditavam em diversos deuses, diversas deusas e culturas, cultos, todo tipo de coisa eles faziam. E o cristão daquela época, eles só adoravam e serviam a um único Deus, E isso quer dizer o quê? Havia um confronto, havia uma luta, havia uma barreira, havia uma guerra em relação àquilo, principalmente do ponto de vista do comportamento. Aqueles homens, eles por não ser cristãos, eles sofriam até uma certa, posso dizer assim, crítica, porque os crentes daquela época, eles eram chamados de canibais, as mulheres crentes daquela época, elas eram chamadas de prostitutas, adúlteras. Por quê? Porque elas saíam escondido dos maridos para ir para o culto. Porque se alguém denunciasse eles de culto a outro Deus que não fosse os deuses pagãos, eles iriam sofrer retaliações por parte do governo, até a morte. Então, os cristãos daquela época era muito perseguido, as mulheres principalmente. Então isso causava uma certa revolta nas mulheres. Então Pedro, preocupado com o comportamento dessas mulheres, com a vida espiritual delas, começou a dar a elas uma receita de como elas conseguir converter aqueles maridos sem precisar debate, bate-boca, discussão, briga, contenda dentro de casa. Pedro detectou através do Espírito Santo que haveria uma possibilidade delas ganharem seus maridos. Mas não adiantava ganhar seu marido gritando, esculhambando, batendo boca. E não, tinha que ser de uma forma diferente. Aí ele diz: vós mulheres, sede submissas a seus maridos. Não confronte com ele, não. Não adianta você bater de frente com seu marido, não. Você é crente, ele é pagão. Ele vai meter a mão na sua cara. Ele vai quebrar seus dentes. Não adianta. Seja submissa. Quando ele disser assim, sim, sim, não, não. A única coisa que vocês não devem obedecer é quando eles ordenar que vocês façam algo que seja contrário à vontade de Deus. Aí não. Aí você chega para ele e diz: meu filho, eu lhe amo demais. Você é tudo para mim. Mas tem uma coisa, isso que você está me pedindo, eu não posso fazer. Porque era justamente isso que acontecia. Os maridos pagãos chamavam as esposas para participar, por exemplo, da festa ao deus Baco, que era o deus do vinho, que hoje é o carnaval. Eram dias e dias de muita bebida, muita comida, muita prostituição. E as irmãs crentes não iam participar de uma coisa dessa. Não iam se envolver com uma festa dessa. Então havia muita pressão. Imagina a luta dessas irmãs. Imagina o sofrimento dela. Aonde a aristocracia daquela época prevalecia no macho. Não era no homem, não. Era no macho. Como hoje existem algumas cabeças que pensam o seguinte: o casal tem um filho e uma filha. Aí os dois estão querendo assistir TV.
Mas um quer um canal, outro quer outro. Aí a mãe diz assim: dê o canal, dê o controle para Joãozinho, ele é o homem. Aí a menina tem que submeter a assistir o que João quer, porque ele é o homem. Então existe ainda esse tipo de cultura, mas não é isso que a Bíblia está ensinando aqui, não. Porque a sujeição, a submissão que a palavra de Deus ensina, ela tem algo em particular. Primeiro, o que não é a submissão que Pedro está dizendo aqui? O que não é? Primeiro, inferioridade. Pedro não está falando aqui de inferioridade, está falando de conquista. O marido, agora vamos para o marido crente, porque o marido que não é crente, não, a mulher tem que se submeter. Ele não é crente, tem que submeter, a não ser que ele peça algo que seja contrário à palavra, aí não. Mas para o marido crente, como é o comportamento, pastor? Que tipo de submissão a mulher tem que ter para um marido crente? A submissão baseada no amor. No ímpio, a submissão é conquistada no grito, na selvageria e às vezes até na agressão. No crente, é conquistada pelo amor. O marido ama tanto a esposa, mas tanto, cuida tão bem dela, zela tanto dela, que para ela é um prazer se submeter a ele. Ela não faz isso porque ele é o macho, porque ele é o homem, faz isso porque ele é o seu amor. É como a igreja com Cristo. Por que a igreja se submete a Cristo? Porque ele é o nosso amor. A única coisa que nos move a obedecer a Cristo é o amor. Não é o medo, não, de sofrer um castigo, de sofrer isso, aquilo, outro, não. Nós servimos a Deus porque ele nos amou e nós o amamos também. Então, a submissão do casal cristão está baseado no amor. Por quê? Porque a mulher, Pedro chega a dizer aqui que a mulher é o vaso mais fraco, não no sentido físico, nem no sentido emocional, mas no sentido da conquista. A mulher, ela é conquistada pelo homem através daquilo que ela ouve. E o marido é conquistado por aquilo que vê. Se não houver um bom diálogo do marido com a mulher, ele nunca vai encontrar a sua esposa. Ele vai ter uma mulher, uma empregada, uma pessoa para lavar a roupa dele, mas uma esposa ele não vai ter nunca. Porque aquilo que deveria estar fortalecendo a união, que é o amor, está sendo quebrado pelo comportamento errado do marido. Costuma-se dizer que uma relação sexual entre o casal começa de manhã, na hora que acorda. Começa aí. Porque se não houver um equilíbrio mental, se não houver um bom tratamento, a coisa não rende e não sai como deveria sair. Mas vamos o que é que Pedro diz aqui. Primeiro, a submissão não é inferioridade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 11, versículo de número 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Então preste atenção, viu, homem? Cristo é a sua cabeça. E o varão é o cabeça da mulher. Está descendo. Então isso que significa o quê? Quando o homem toma uma atitude com a sua cabeça, ele primeiro procura saber se aquela decisão faz parte da cabeça lá de cima. Entendeu? Antes de eu tomar uma decisão, eu preciso consultar o Senhor. Será que aquela atitude que eu quero tomar com a minha esposa, dentro da minha casa, Deus aceita, assina? Se não assina, eu não posso, porque Ele é o cabeça, acima de mim. Minha esposa, o varão é o cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, se o casamento, né, no caso aqui, se as irmãs lá, aqui do primeiro século, se submetessem aos seus maridos,
e aqueles que fossem cristãos tomassem atitudes dentro da sua casa, baseado na palavra de Deus, o casamento seria uma bênção. Por quê? Porque Cristo é a cabeça do homem. O homem não faz aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, ele faz aquilo que Cristo ordena. E a mulher, e o varão é a cabeça da mulher. Dentro da casa, a mulher tem a sua participação, mas a palavra final é do esposo. Porque quando a coisa inverte, aí vira anarquia. O casamento pode até continuar, mas não é um casamento. Deus, que foi aquele que gerou, que começou tudo, ele colocou cada um na sua posição. O homem na posição, a mulher na posição. Se inverter, dá errado. Não importa o motivo, se inverter, dá errado. Infelizmente, nos nossos dias, essa visão está muito deturpada. Os maridos conquistam a submissão da esposa mediante a fala grossa, né? A rispidez, a ignorância, o desprezo, as palavras muitas das vezes de inferioridade. E isso, em vez de construir, destrói a pessoa por dentro. Está casado, está marido e mulher, mas só da aparência. Mas dentro não tem mais nada. Então, Pedro teve muita cautela quando tratou desse assunto. Por isso que ele usa a palavra semelhantemente vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento da mulher, seja ganho sem palavra. Testemunho. Vou lhe dar um exemplo de um testemunho errado. Sara e Abraão. Abraão foi para o Egito, chegou lá, ele olhou e disse: rapaz, essa minha esposa é muito bonita. Se eu disser que ela é minha esposa, vão me matar para ficar com ela. Aí combinou com ela para dizer que era irmã dele, e ela aceitou. E disse que era irmã dele. Seu esposo é? Não, é meu irmão. E é. A senhora é muito bonita, viu? Obrigado. Mais na frente, quem é esse rapaz aí? Quem é esse homem aí? Esse é meu irmão. É. A senhora está livre, né? Está solteirinha, bonitinha. E esse negocinho foi chegando, terminou ela caindo nas mãos do faraó. E ele só não fez algo com ela porque Deus teve misericórdia. De quê? Da descendência que viria dela. Não foi por eles não, porque Deus não concorda coisas erradas não. Eles mentiram. Ela como esposa era para ter dito: não, senhor, se quiser para o Egito a gente vai, agora você vai ser meu esposo lá. Pode morrer, mas você vai ser meu esposo. Mas ela concordou. 2 vezes ela concordou. E 2 vezes eles caíram em laços. Que só não aconteceu o adultério, o estupro dela, porque Deus não permitiu. Uma com o faraó e a outra com Abimeleque. Então, uma esposa sábia, ela não vai permitir que o seu marido erre. Com ela, não. Erre só. Comigo, não. É difícil? É. Eu estou falando do casal crente. Casal crente. E do casal ímpio é o mesmo processo. Porque é por isso que a Bíblia diz: não é bom que se prenda a um jugo desigual com os infiéis. É claro que esse texto não está relacionado diretamente ao casamento, mas pode ser relacionado ao casamento. Porque quando uma pessoa crente casa com uma pessoa que não é crente, ele já sabe que vai viver uma vida cristã mista. Uma hora você pode estar firme, outra hora você pode não estar. Porque se casar com uma pessoa não crente, que gosta de farra, que gosta de bebida, que gosta tem muitos amigos do mundo, e vai querer curtir com os amigos, e a esposa vai junto. Então, o apóstolo Paulo, ele alerta sobre esse tipo de relacionamento. Por isso que quem é solteiro tem que procurar uma pessoa crente para casar, para namorar, noivar e casar. Santo, procura santo. Mas eu conheço, pastor, muitos casais que são de crente, casaram com crente e estão separados. Aí é diferente. Aí é diferente.
É como uma pessoa que aceita Jesus, ela não vai viver a vida toda no Evangelho porque só aceitou Jesus, não. Ela só vai viver a vida toda se ela tiver uma vida de cristã prática. Orar, jejuar, buscar o Senhor, se santificar. Aí ela vai ser crente até o fim. Mas se ela se relaxar, ela se desvia. Casamento é a mesma coisa. Se não houver o regar da coisa, se não houver o relacionamento, se não tiver uma coisa boa, o negócio pode ser crente como for. Mas se você casar com ímpio, ainda é pior. Porque a situação fica mais grave. A pessoa passa mais luta que não deveria estar passando. Mas vamos ao que Pedro ensina aqui. Vamos lá. A submissão não é inferioridade. Cabeça significa funcionalidade e não domínio. Segundo, submissão não é subserviência. O que é subserviência? Nada mais, nada menos do que uma prática de um ser humano cego. Significa o quê? Um parasita, dependente do respeito, de um respeito ou de uma conquista, através de ações. Então, a mulher, a Bíblia manda ela ser submissa e não subserviente. Porque uma pessoa subserviente é uma pessoa que está completamente escrava daquela outra. Não tem casamento que o marido não aceita a opinião da mulher dentro de casa, né? Se ela falar qualquer coisa, ele vai logo dizer: feche sua boca que quem manda aqui sou eu. Tá certo. É o caso de Sara e Abraão de novo. Deus prometeu um herdeiro para Abraão. Sara não gerava. Mesmo Deus prometendo, ela não gerava. Então ela combinou o que com ele? Minha serva Agar. Ele foi. Porque se ele fosse um homem mais sábio, ele disse: não. O herdeiro não pode vir misto, não. Agar é uma mulher mista. Como é que Deus vai plantar uma semente para ser a minha posteridade mista? Uma parte Deus, outra parte... Não. Ou vem de você, minha filha, ou não vem de ninguém. Mas ele aceitou, deitou com Agar, gerou Ismael, e o que aconteceu? Um destroço dentro de casa. Teve que expulsar Agar, porque a coisa estava ficando insuportável dentro de casa. Então, tudo que se faz sem primeiro consultar Deus e sem primeiro analisar a ação de Deus, dá errado. Tudo. Não tem uma coisa. Então, uma mulher subserviente é uma mulher cega. Tudo que o marido quer fazer, ela faz. Se ele disser assim: ligue o ventilador e bota o dedo, ela liga e bota. Aí diz que isso é amor, isso é escravidão. A mulher, ela tem que ter consciência. E o marido também. Porque quando uma coisa dá errada, sobra para os dois. Meu filho, minha filha, ou seja lá, vamos fazer X coisa. Não vamos fazer agora não, vamos esperar um pouco. O marido sábio escuta a sua esposa nos momentos de indecisão. A mulher sábia consulta seu marido nos momentos de decisão. Se isso não acontece, vira um cabo de guerra dentro de casa. E não existe submissão, simplesmente uma subserviência, e não se enquadra dentro daquilo que a palavra de Deus manda, e o casamento vira um verdadeiro inferno, porque ninguém sabe dentro de casa. Não tem um provérbio por aí que diz, né? Muitos homens dizem assim: quem manda em casa não sou eu não, quem manda é minha mulher. Não, é os dois. Devem estar combinados sobre qualquer coisa. Amém, irmão? Estão entendendo? É por isso que essa palavra é difícil de ser pregada, de ser aceita. Porque os conceitos do Brasil, né, do nosso país, com relação ao casamento, ao relacionamento homem-mulher, é muito machista e às vezes é muito feminista. E a Bíblia nem é uma coisa e nem é outra. A Bíblia nem puxa a brasa para o lado da mulher e abandona o lado do homem, e nem puxa a brasa para o homem e abandona a mulher. Não, coloca os dois em igualdade, porém reconhecendo a posição de um e do outro. Quem está entendendo assim, diga amém. Submissão
O que é ser submisso? É aquele que se encontra em uma condição temporária a alguém ou a algo, já que um dia o subordinado ou o submisso pode vir a ser chefe das suas ações, à sua volta, ou mesmo alguém ou algo a quem está submisso, sendo, porém, bem ser trocado. Ou seja, a submissão, ela é o seguinte: o marido está fora de casa, quem é que manda? É a esposa. Hoje é o contrário. Quando o marido sai, quem manda é os filhos. Por quê? Porque a esposa não tem moral sobre os filhos, porque o pai tira. Quando a mãe corrige, o pai vai lá e tira do castigo. Quando a mãe vai e reclama alguma coisa, o pai chega e diz: venha para cá, você vai ser um homem, rapaz. Sua mãe não sabe o que é isso não. Ela não falava nem assim com você, você é um homem. E aí começa a criar uma política de subserviência. Precisa reconhecer que dentro de casa, na ausência do pai, quem manda é a mãe. E o que ela fizer, está feito, porque é combinado entre os dois. Os filhos precisam reconhecer a autoridade materna. Mas hoje em dia, é só a graça. Filho não reconhece pai, não reconhece mãe, não reconhece professora, professor, é uma esculhambação geral. Mas sabe por quê? Porque os casais estão desprezando a posição que Deus colocou de um para com o outro, tanto em casa como fora de casa. E aí, quando isso não é reconhecido, aí a coisa desanda completamente. Então Pedro queria evitar isso, que houvesse esse tipo de confronto. Em vez da mulher ser submissa, ela se tornar subserviente do homem. E como subserviente, ela é escrava. Ela tem que fazer do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Aí o que é que a palavra de Deus diz aqui? Que submissão não é algo relacionado ao gênero, macho e fêmea, não. Por que eu quero dizer assim? O que Pedro está analisando esse ponto? Como eu repeti, como eu disse anteriormente, dentro de uma casa, acha-se que tudo que é fêmea, até os bichos que é fêmea, tem que se submeter aos que são machos. Porque a Bíblia manda fazer assim. A filha tem 10 anos, o filho tem 2 anos, mas se o menino quiser dar uma tapa nela, ela tem que deixar, porque ela é mulher. A cultura é desse jeito. É uma cultura machista, aonde a mulher não é reconhecida como nada. Mas você tem uma ideia. Jesus perguntaram: mestre, me diga uma coisa, eu posso deixar minha mulher? Ele disse: o que é que a lei manda? A lei manda deixar. Se eu encontrar alguma coisa feia nela, eu posso deixar, dar carta de divórcio e mandar ela embora, e botar uma bonita. Aí Jesus foi e disse assim: e como foi no princípio, antes da lei, como foi? Deus criou o homem, criou a mulher, chamou os dois e disse: agora não serão mais dois, mas uma só carne. Aí ele vai e diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas peraí, mas Moisés mandou, o senhor está errado, o senhor está errado. Moisés disse que eu posso deixar minha mulher e dar carta de divórcio. Jesus disse: claro, mas sabe por que ele fez isso? Por causa da dureza dos seus corações. Eu, verdade, vos digo, que se você olhar para uma mulher cobiçando no seu coração, já cometeu adultério com ela. E qualquer um que deixar sua mulher, a não ser por adultério comprovado, e casar com outra, adultera. E quem casar com a repudiada, também vai viver em adultério. Aí eles disseram: desse jeito ninguém vai casar não, o problema é seu. Então a cultura judaica dizia assim: mulher farrapou dentro de casa, manda ela embora, cara. Chega para o sacerdote, faz uma carta de divórcio e manda ela embora. Bota outra no lugar dela. Jesus disse: não. Só existem 3 formas de você romper um casamento. Primeiro, por adultério. Segundo, pela morte do cônjuge. E terceiro, se um dos cônjuges for ímpio e não quiser morar mais com você. Caso contrário, tem que suportar até o fim. Era bonitinha, magrinha,
bem feitinha, linda, linda. Me apaixonei por ela, pastor. Mas já faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que somos casados. Agora está só a graça. A só a graça, né? Mas vai ter que comer o osso, meu filho. Vai ter que roer. Até o fim. Se deixar sua mulher, se não for por adultério, tá assim de gente fazendo isso por aí. Pastores casando de novo. Deixa a mulher porque briga, discute, bate boca, aí deixa a mulher, aí casa com outra, se divorcia. Porque somente a prostituição é que permite um novo casamento. Ou então a viuvez. Caso contrário, é o que Paulo ensina. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele não diria o contrário. Ele deveria ter dito o contrário. Bom seria que a mulher não tocasse no homem. Mas disse para o homem. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, a sua esposa. E cada esposa tem o seu marido. Então, por causa disso, bom seria que ficassem como eu. Porque Paulo, depois de convertido, nos seus 30 e poucos anos, decidiu não casar, não ter esposa, ficar só. Isso foi um desejo dele, não foi um mandamento que ele ensinou, mas foi um desejo dele. Ele não queria casar, porque ele queria sair por aí, pregando a palavra até morrer. Então ele abdicou do direito de ter uma esposa, para ter mais liberdade de pregar. Porque uma pessoa casada como Pedro era, já tinha suas limitações, por causa de esposa e de filho. Paulo não, Paulo ia para qualquer lugar, ele era só, mas ele nunca aprovou nenhum tipo de atitude de pessoas que se dedicam ao mandamento e abraçam o dom do casamento, de viver uma vida aonde um tem que ser subserviente do outro, nem do homem e nem da mulher. Equilíbrio. Aí vamos ver o que é que diz aqui. O que é ser submissa? Primeiro, a submissão, ela está condicionada exclusivamente ao esposo. Aqui não está falando de submissão dessa natureza para o pai, para a mãe, para o irmão, para o pastor, para ninguém. Essa submissão aqui está condicionada unicamente ao esposo. Segundo, é um sistema, é uma prática, a submissão da mulher para com o marido, é uma prática exemplificada, quer dizer, de igualdade, tanto de um como do outro. Tanto um respeita a posição do um, como o outro respeita a posição do outro. Senão, deixa de ser submissão. E passa, repito, a ser subserviência. Terceiro, a submissão da esposa para com o marido é uma oportunidade de Deus para ganhar o seu esposo sem palavra, só pelo comportamento. As irmãs aqui estão aprendendo de Pedro a ganhar os esposos pagãos somente com o testemunho, boca fechada. Quer dizer, orando, jejuando, Jesus vai salvando, vai quebrando, vai quebrando. Tem vários testemunhos de irmãs no nosso século assim, que eram casadas com homens que só a graça de Deus, e você foi orando, foi buscando a Deus, foi colocando na presença do Senhor, e Jesus foi quebrando o homem, foi quebrando. Hoje está 80% de mudança. Mas se você fosse bater boca, o testemunho ele é mais importante do que as palavras. É isso que as pessoas precisam ver em nós: mudança, transformação. Aí Pedro diz aqui, não sei nem se vai dar tempo tudo, viu? A hora foi embora. Versículo de número 7. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela quem? Sua esposa, dando o que a ela? Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas.
Se o casal não está bem em casa, nem ore, você vai perder seu tempo. Espere passar a tempestade, se reconcilie, peça perdão, limpe o coração, aí pode orar. Porque enquanto estiver em pé de guerra, a oração está impedida. É por isso que tem gente que diz assim: eu oro tanto, pastor, para Deus dar uma vitória e a vitória não chega. Tem alguma coisa impedindo. Pedro aqui está chamando a atenção dos homens. Marido, habite com a sua esposa, more com ela com entendimento. Cuidado no que você faz, cuidado no que você diz, cuidado como você age, porque depois você vai tentar juntar e as penas já vai estar longe, e aí você vai se arrepender. Aí tem muito casal, tem marido que diz: eu não ligo, minha mulher não quiser nada comigo, eu arrumo outra. Portanto, pulo no inferno. Você vai para o inferno. Porque o homem tem que ter entendimento, dando honra. Qual é a honra que o marido dá à esposa? A posição dela dentro de casa, como esposa. Tratar com amor, tratar com carinho. Eu sei que nós homens somos difíceis. Parece que está no sangue. A ignorância, a burrice, a selvageria, a cavalice está no sangue do homem. Ou ser humano sem futuro é o tal do homem, nesse ponto de vista. Viu? Porque para entender e compreender, eu não estou me colocando fora da lista não, eu estou na lista também. Mas nós homens, se nós soubéssemos zelar mais das nossas esposas, não teríamos tanto conflito dentro de casa. Desprezo, falta de carinho, dar um abraço, um beijo, dizer que ama. Misericórdia, eu vou até fechar a Bíblia, não vou nem falar mais. Nem falar mais. Porque uma coisa é ser, outra coisa é fazer, né? É difícil. Pregar uma coisa dessa é difícil, não é por nada não. É porque muitos homens não aceitam isso de jeito nenhum. Não aceita. Tem homens que quando ama a esposa, que é uma maravilha, mas nasceu os filhos, pronto, a esposa fica em segundo plano. Aí os filhos crescem, casa, vai embora, aí fica eles dois com a destruição todinha para resolver. Anos e anos de desprezo por causa dos filhos. Casal bem entendesse, nunca botava os filhos na frente do relacionamento. Relacionamento em primeiro lugar. Porque um dia eles vão crescer. Está pequenininho, está fofinho, né? Tão bonitinho, mas vai crescer. Vai casar, vai embora para a casa deles e vocês dois vão ficar sozinhos se não morrer. E aí, como é que vocês vão lidar com anos de desprezo por causa de Joãozinho e de Marinha? Então vamos ter cuidado, gente. Relacionamento conjugal é a melhor coisa que Deus criou, mas tem que ter cuidado para que o mal não entre no casamento e destrua.